Um atleta com uma ruptura de ligamentos, um doente com dificuldade em andar e duas vítimas de um acidente de viação. Todos têm neste momento sérios dilemas de saúde, mas também a esperança de uma cura comum. Fibras inteligentes dispersas por uma imensidão de materiais que hoje ou amanhã vão ser capazes de lhes salvar a vida. É algo que vamos explorar já a seguir. A cirurgia já estava programada há muito, mas finalmente chegou o dia do internamento. De há uns meses a esta parte, Filipe começou a queixar-se de dores recorrentes na perna direita. Foi ao médico e acabou por descobrir que o problema era bem mais complicado do que uma inflamação muscular. Da operação já não escapa. Devidamente equipado, no bloco operatório, o anestesista aguarda-o. Aqui, a asepsia é obrigatória. Qualquer operação é um procedimento delicado, durante o qual o organismo do doente está exposto ao exterior. E por isso, tudo tem de ser feito para garantir a esterilidade do bloco operatório. Nós somos muito exigentes nesta questão da asepsia. Então, em cirurgia vascular tem que ser extremamente exigente, porque estamos a lidar com sangue e com circulação, onde qualquer micro-organismo provoca uma infecção muito gravíssima. Portanto, aqui não se pode facilitar. Com as mãos lavadas, vestida a bata e colocadas as luvas, cabe ao enfermeiro Roberto a tarefa de desempacotar os packs que contêm o vestuário cirúrgico, que inclui as batas dos médicos e os campos que são colocados sobre o doente a delimitar a área da incisão. Embora não pareça, estas películas azuis são um não-tecido, um material fibroso e de uso descartável, que é uma verdadeira barreira contra contaminações. As razões são claramente uma maior barreira de proteção, por melhor garantir uma asepsia tanto do corpo médico como do equipamento, também que o equipamento, as mesas, as cadeiras, as máquinas não estão estéreis. Portanto, este tipo de materiais têm uma asepsia, têm um efeito barreira muito superior ao tecido convencional. Portanto, as coisas vêm num pacote completo, pacote esse que depois é desdobrado e que já traz toda a parafernália de campos que é necessário utilizar. Há aí uma maior garantia de esterilização. Neste caso, todo o vestuário usado na operação do Filipe foi produzido pela Fapomed, uma empresa especializada na produção destes não-tecidos descartáveis para uso cirúrgico. Autênticas barreiras de proteção com a força das fibras. A fibra mais comum utilizada hoje, sendo que cada uma destas fibras pode ter aplicações diferentes para diversos efeitos barreiras que se pretende e até para construções distintas, são os polipropilenos e os poliésteres. Na maior parte dos casos, a fibra eleita é o polipropileno, emprego numa conjugação de duas técnicas de fabricação distintas. A camada central é um denso emaranhado de fibras curtas, dispostas aleatoriamente pelo método de fabricação melt-blown. Esta estrutura é de tal modo labiríntica que funciona como barreira perfeita para qualquer micro-organismo. De ambos os lados desta firewall fibrosa estão dois não-tecidos fabricados pela tecnologia Spun-Bonded. Aqui, as fibras de polipropileno são mais longas e estão mais organizadas, reforçando toda a estrutura. A esta sanduíche dá-se a designação SMS, precisamente por conjugar as três camadas por esta ordem: Spun-Bonded, Melt-Blown, Spun-Bonded. Conhecido o ADN da matéria-prima, podemos finalmente perceber como se fazem estes campos cirúrgicos. Na sala de desenho assistido por computador estão os designs de todos os produtos da Fapomed. E não são poucos, haverá pelo menos 800 referências diferentes. A partir do desenho digital, são enviadas coordenadas por uma máquina de corte automático que delimita a janela de trabalho do cirurgião.
Depois de cortadas, as peças entram numa sala limpa de atmosfera controlada, onde 80 funcionários fazem o trabalho de patchwork. Aqui são instalados nos campos cirúrgicos vários acessórios importantes. Vai desde de sacos de recolha de líquidos, de sacos para apoiar a equipa médica para colocar os seus instrumentos, de orifícios, incisões que delimitam claramente onde é que é a área de trabalho que a equipa médica vai fazer a ferida cirúrgica, colocação de passa-cabos, digamos, permite a organização do trabalho, do plano de trabalho da equipa médica. Em seguida, 2 funcionárias fazem uma dobragem cuidadosa de cada campo. E esta coreografia não é aleatória. Tudo está pensado para evitar ao máximo o risco de contaminação. O abrir do campo não pode ter movimentos bruscos, deve estar claramente identificado para o utilizador a forma como lhe deve segurar e abrir para manter a asepsia do plano de trabalho, portanto, ou cobrir uma mesa ou cobrir o paciente. Portanto, não deve tocar nas partes erradas, está identificado. E é esse, digamos, esse trabalho que fazemos no sentido de permitir essa boa utilização. Uma má colocação no campo cirúrgico inviabiliza o campo cirúrgico. Devidamente embalados, só falta a esterilização. Esta ocorre fora da empresa, numa câmara de vácuo, através do uso de um gás, o óxido de etileno. É injetado através das membranas nos produtos. Portanto, atravessa os plásticos, atravessa as caixas, atravessa os tecidos não tecidos, esterilizando os produtos. No laboratório são feitas análises clínicas à flora bacteriana que está presente nos diferentes locais da produção. Assim, a empresa tem uma noção rigorosa do nível de contaminação microbiana, ajustando todos os parâmetros para uma esterilização perfeita. Todo este cuidado meticuloso, desde a entrada à saída dos campos cirúrgicos da fábrica, tem um objetivo muito claro. Doentes como o Filipe Soutinho estão no hospital para resolver um problema de saúde e não para regressar a casa com uma doença nova. Já o conhecíamos de anteriores práticas desportivas. Ao surf, o Hélder soma também a paixão pelo futebol. O desporto rei não é para qualquer um. Cada atleta tem de ter a resistência necessária para aguentar 90 minutos de jogo e tenacidade para responder aos avanços e recuos da equipa adversária. Em cada partida, o corpo humano é submetido a uma prova de esforço sem precedentes, que por vezes leva o sistema cardiovascular e musculoesquelético ao limite. Desta vez, o Hélder estava convencido de que o jogo estava ganho, mas bastou um simples movimento em falso para o acidente acontecer. Uma simples torção do joelho esquerdo foi violenta demais para os ligamentos cruzados. Um deles não resistiu e assim se deu a lesão mais comum no mundo do desporto, a ruptura de ligamentos. Não é necessariamente uma lesão dos atletas de alta competição, aparece no dia-a-dia, em movimentos às vezes tão simples como um pé mal apoiado nas escadas. E é uma lesão que tem 2 vertentes muito importantes. É uma lesão que, por um lado, dá incapacidade funcional, ou seja, pode dar um joelho que falha, um joelho que tem dor, um joelho que não é capaz de fazer uma atividade tão simples como a atividade do dia-a-dia e, ao mesmo tempo, inibe de forma total a prática de exercício físico e de atividades desportivas que obrigam a mudanças de rotação e torções ao nível do joelho. Agora que o mal está feito, não há outra forma de devolver a funcionalidade ao joelho que não seja com uma operação. Felizmente, o Hélder está em boas mãos. O Dr. Espregueira Mendes já operou centenas de atletas de todo o mundo, devolvendo-lhes desempenhos em prova que muitos julgariam impossíveis. Nesta cirurgia, usa-se um enxerto do tendão rotuliano do próprio doente para substituir o ligamento danificado. Esta troca de estruturas ocorre por intermédio de uma artroscopia, uma cirurgia feita no interior do joelho através de uma câmara e ferramentas endoscópicas. As incisões são mínimas e a recuperação mais rápida. A artroscopia tem como vantagem ser minimamente invasiva, permite uma visualização muito mais fácil, porque nos dá a imagem do interior do joelho reproduzida num ecrã de televisão, portanto é uma imagem aumentada em tamanho e que nós facilmente conseguimos mudar a cor, a tonalidade,
fazer mais zoom ou menos zoom e, portanto, podemos melhorar muito a qualidade de imagem e como vantagem última, mas a mais importante, provoca muito pouca dor, porque é minimamente invasiva e provoca também, ou condiciona, cicatrizes de pequena dimensão. Esta cirurgia tem vantagens ótimas no que toca à compatibilidade dos tecidos, por se tratar de um autoenxerto, mas está longe de ser perfeita, uma vez que implica danificar uma estrutura saudável. Em alternativa, há próteses sintéticas não degradáveis, mas de validade limitada, com materiais que acabam por não resistir à fadiga. Para contornar este óbice, uma equipa multidisciplinar que une valências da engenharia biomédica, têxtil e química está a estudar uma resposta alternativa. O objetivo do grupo liderado por André Vieira é produzir um ligamento artificial que possa facilitar a recuperação destas estruturas. A nossa solução é uma solução degradável e, portanto, implica que o material desempenha as funções temporariamente e vai transferindo essas funções gradualmente para um tecido biológico que vai crescer sobre o material e que vai crescer à medida que o material, o dispositivo, vai degradando. Para percebermos como tudo vai funcionar, esta equipa preparou-nos uma aproximação do que será o ligamento final. Juliana Cruz é engenheira têxtil e instala uma bobina de fio de polidioxona numa entrançadeira vertical. O ligamento começa a ganhar forma com a coreografia organizada de várias bobines em torno da alma do cordão. Neste caso, estamos a trabalhar várias estruturas, ou seja, estamos a dividir este mesmo entrançado ou corda em duas partes, em que temos uma matriz exterior e que essa sim entrelaça-se entre si, criando vários ângulos entre esses fios entrançados ou twists. E depois trabalhamos também a parte interior dessa mesma corda. Estas duas combinações podem trazer o desempenho perfeito para aquilo que nós queremos. O ligamento natural tem um comportamento mecânico bastante não linear. Portanto, eu se começar a esticar um ligamento ou outro tecido mole, ele inicialmente é muito fácil e muito flexível de se esticar, mas à medida que eu vou esticando, ele vai ficando cada vez mais rígido e mais difícil de se deformar. Para conseguirmos mimetizar este tipo de comportamento, só recorrendo a estruturas têxteis, ou, por exemplo, cordas, que é o que nós estamos a utilizar, ou malhas, em que nós conseguimos ter esse tipo de comportamento. Então, para isso, nós temos de trabalhar vários aspectos e numa máquina de entrançar não temos só os fios em si, a matéria-prima que vai trabalhar para dar essas propriedades, e sim também as estruturas, até que muitas vezes a estrutura é que é o segredo desta mesma curva, deste mesmo comportamento mecânico. A porosidade do revestimento da corda também é desenvolvida por forma a permitir a migração das células para esta estrutura, que ao fim de um ano deve estar totalmente absorvida. Para validar esta teoria, Joana Vieira faz vários testes de degradação química e estrutural a vários ligamentos para definir o melhor equilíbrio entre os materiais e os entrançamentos. Se ele degradar depressa demais, não é? O ligamento que está ferido, que está a ser tratado, fica sem suporte. Também, depois, se degradar lento demais, acaba por ter suporte a mais e o ligamento não conseguir ficar com as propriedades que tinha inicialmente. Em laboratório, a Joana coloca as amostras de cordão numa solução aquosa com pH 7.7 e uma temperatura de 37 graus, precisamente as mesmas condições do interior de um joelho. Ao fim de várias semanas, as amostras são reavaliadas e submetidas a vários testes para quantificar a perda de massa e as alterações de desempenho mecânico. Ainda estamos numa fase muito de investigação fundamental, portanto, em que estamos a desenvolver os materiais, soluções de cordas, modelos para cordas e para modelos degradáveis para simular uma estrutura degradável. E agora é preciso trabalhar o revestimento, trabalhar a parte da fixação ao osso, implantar em animais e até chegar ao mercado ainda vai ser preciso bastante tempo. Por enquanto, o Hélder tem de se contentar com a substituição do ligamento estragado com o seu próprio enxerto, que já está colocado no devido lugar. Um simples exame de ecodoppler foi suficiente para perceber que o fluxo sanguíneo não estava dentro dos parâmetros normais. Está feito o diagnóstico. Trata-se de uma estenose da artéria ilíaca externa.
O aneurisma é um saco, é uma dilatação que aparece na parede da aorta, formando um saco com parede vulnerável. O risco deste saco, deste aneurisma, é romper e originar uma hemorragia cataclísmica, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, fatal. Temos que separar esta doença das estenoses das artérias que vão para os membros, nomeadamente das ilíacas e das femorais. Aí não é verdadeiramente um saco, aí é uma obstrução. Eu costumo explicar, mesmo aos doentes, que é como um tubo de uma máquina que ficou com cálcio por dentro e, portanto, o sangue corre com dificuldade, tem dificuldade em atravessar esse percurso e chegar às zonas em que é necessário. Mal oxigenados, os músculos causam claudicações intermitentes, as dores de que o Filipe se queixa depois de algumas dezenas de metros a andar a pé. Nestas situações, a solução passa por próteses endovasculares, feitas a partir de materiais fibrosos que permitem restabelecer o normal fluxo sanguíneo nas artérias danificadas. Este é o momento mais crítico da cirurgia. Guiados pela angiografia, que mais não é do que o mapa da estrutura das artérias, o cirurgião introduz o catéter até ao ponto do estreitamento. Não há margem para dúvidas ou oscilações. O stent tem de ser fixado milimetricamente no local certo. A reparação endovascular, por vezes, tem problemas, ou seja, o stent grave prótese pode sair do sítio, pode ter fugas do ponto de vista o saco do aneurisma não ficar despressurizado, e nós estamos a introduzir um mecanismo que vai permitir, de um modo fácil, de um modo simples, sem exames, permitir saber se o stent grave está bem colocado. Esta solução, desenvolvida por Luís Rocha, consiste na colocação de sensores nanocompósitos flexíveis nos stent grafts. Um dos ingredientes fulcrais desta tecnologia são nanotubos de carbono. Estas nanofibras são produzidas num processo de deposição química por vapor. Este fenómeno ocorre numa placa de silício com um catalisador metálico que é introduzida no interior de um forno preenchido por gás etileno e aquecido a 700 graus. Ao fim de 10 a 40 minutos, os nanotubos acabam por se depositar na placa de silício. Em seguida, a investigadora Alexandra Sepúlveda aplica uma camada de um elastómetro de polidimetilsiloxano sobre este material e é assim que se produz uma membrana nanocompósita que vai funcionar como um dos elétrodos do sensor. Basicamente, podemos pensar que temos duas placas, ou seja, duas placas ou microplacas, ou duas placas pequenas que estão paralelas uma em relação à outra, e podemos dizer que quando há uma variação de pressão, essas placas vão se afastar uma da outra. E é basicamente esse afastamento que é medido. Podemos imaginar duas placas paralelas, uma ao lado da outra, elas afastam-se e nós conseguimos medir externamente o quanto essas placas se afastam. E essas placas afastam-se dependendo do valor da pressão. O sensor por si só é inútil. Para funcionar, é preciso um dispositivo externo de telemetria desenvolvido pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que será responsável pela leitura e interpretação dos impulsos gerados pelo sensor. Utilizando este mecanismo de telemetria, ou seja, simultaneamente nós energizamos o sensor lá dentro e conseguimos ler externamente o valor do sensor. Esta tecnologia tem tudo para funcionar, mas de pouco servirá se os stent grafts não suportarem os sensores. Para garantir a compatibilidade entre os dois elementos, a equipa de Alexandra Rodrigues tem procurado conhecer melhor os materiais fibrosos que são usados nestas próteses. Temos que perceber exatamente como é que os têxteis se comportam, como é a influência que as fibras têm no têxtil, a sua dimensão, o seu espaçamento, a sua compactação, para depois percebermos também como é que será a melhor forma de integrarmos o sensor na própria prótese. Só depois de conhecida a estrutura da malha e a secção dos monofilamentos é que se podem fazer os ensaios de tração, com e sem a incorporação dos sensores. Nós acompanhamos o primeiro destes testes. Verificámos que o sensor rompeu no local das suturas, portanto já vimos que vamos ter alguns problemas ao fazer a ligação através de linha,
Portanto, temos que pensar, se calhar, em formas alternativas de ligar o sensor à prótese. Mas pronto, estamos ainda na fase inicial desta parte do projeto e teremos que desenvolver ainda uma melhor forma realmente de ligar o sensor à prótese, mas vamos agora, aos poucos, desenvolver essa parte. Se esta integração funcionar, as angioplastias com colocação de stents graft tornar-se-ão ainda mais simples, eficientes e, principalmente, mais seguras. Os fios de sutura também começam a ser feitos em materiais reabsorvíveis pelo corpo humano. Um deles é o quitosano, produzido a partir da quitina, que é o segundo biopolímero mais abundante na natureza e que também está presente nas cascas de camarão. O quitosano, que é obtido através dessa própria quitina, tem uma série de propriedades biológicas, e químicas e físicas, e é fácil de manipular, é fácil de construir em várias estruturas, em vários tipos de estruturas. Do camarão ao quitosano vai um longo caminho. Depois de descongeladas, as cascas são lavadas e passam por um processo de moagem que se repete várias vezes até se obter um pó fino. Numa outra sala, este pó é introduzido no reator, onde é submetido a 2 processos químicos. Numa solução ácida, o pó é desmineralizado. Depois, uma solução básica catalisa a desproteinação. E é destas reações que surge a quitina pura, precisamente o material com que Ana Espiga quer produzir fio de sutura. Começámos a desenvolver a técnica de fibra e a produção da fibra como um fio de sutura, que não é necessário remover, não é necessário uma segunda intervenção, porque será reabsorvido, tanto a nível de suturas internas como externas. No interior de uma sala limpa, Ana começa por misturar pó de quitosano numa solução ácida que permite dissolver o material num líquido suficientemente viscoso para ser manipulado. São colocados 3 ml deste material numa seringa, que será neste caso a grande protagonista do processo de wet spinning. É simplesmente um deslocamento de pH, ou seja, o quitosano, que é solúvel em meio ácido, é insolúvel em meio básico, precipita, coagula e forma-se um gel. A partir da altura que está a ser injetado para dentro de uma tina que tem uma solução de coagulação, basicamente é uma solução básica, por estar a ser injetado na forma de fio, vai solidificar, vai se formar em gel com essa própria estrutura, com a estrutura de uma fibra. Todo este know-how foi desenvolvido na Ceramed numa investigação em parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. A partir do momento em que o conhecimento está dominado, está na hora de passar da técnica à prática. Quando estes fios de sutura se tornarem uma prática comum em cirurgias, os pacientes deixarão de ter de voltar ao hospital para retirar os pontos, uma vez que estes acabarão por desaparecer naturalmente. No episódio anterior, testemunhámos o acidente deste casal. O tempo é um fator crítico. É por essa razão que, no hospital, há uma via verde para estes casos. Na sala de emergência, a equipa médica solicita uma ressonância magnética para perceber se há danos visíveis no cérebro. O problema é que há traumas indetetáveis nesta imagem. Os danos cerebrais são a principal causa de morte no mundo industrializado, com 51 milhões de novos pacientes a cada ano. Não têm um diagnóstico biológico imediato a partir de métodos convencionais como o ataque ou a ressonância magnética. Walter Schneider parece ter uma resposta nova para este desafio. Este investigador dedica a vida a reimaginar o cérebro. Aperfeiçoou uma tecnologia que, a partir do movimento das moléculas de água que se encontram no interior dos axónios, consegue extrapolar uma imagem tridimensional, em alta definição, das estruturas fibrosas do cérebro. In a car crash, people have what's called traumatic brain injury. What happens is the concussion causes the fibers, the axons in the brain to break.
And this high definition fiber tracking is a new technology that allows us to show the detail of those fibers, how they spread, what they connect to, and importantly, that we can find breaks in those fibers, which give us an indication of how much damage may have occurred. Raul Fangueiro tem em mãos um importante desafio: construir um cérebro artificial. Serão estruturas de fibras ocas que mimetizam os axónios cerebrais e que irão servir de referência para calibrar esta tecnologia. A key aspect of any diagnostic imaging is quality control and determining how good is what you do. So what you want is to have a phantom or a model that you can repeatedly test to see what level of accuracy can you get. For example, in video, you have test patterns. What we'll be doing with the Mino Group is creating these test patterns so we can calibrate the machine to make sure that it is working properly. And for an individual run on of a patient, what is the accuracy of break that we could actually detect? Em primeiro lugar, selecionar as fibras que são mais interessantes para esta aplicação específica e depois estruturar essas fibras de forma a replicarmos aquilo que são as ligações cerebrais, sendo que, obviamente, tudo isto é comandado por quem percebe exatamente o que se passa no interior do cérebro humano, que são os nossos colegas da Universidade de Pittsburgh. I contacted many groups trying to find people who would be up for the challenge of creating these tightly bound bundles mimicking the behavior of the human brain. We literally have to connect millions of these fibers and tightly bind them. And Raul was the only one that both had the technology and the interest of getting that job done. Com este modelo, os ganhos serão muito relevantes. Esta tractografia de alta definição será ainda mais robusta, com vantagens na avaliação precoce de danos praticamente imperceptíveis pelos meios atuais. Felizmente, para o Renato e a Diana, o acidente que sofreram não lhes provocou danos irreparáveis. Afinal, só precisam de alguns dias para sarar feridas e algumas costelas partidas. Como vimos, hoje, em todo o mundo, há doentes que se veem obrigados a passar por um hospital e são submetidos a tratamentos com materiais fibrosos de alta tecnologia. Nas salas de operações, os riscos de infecção baixaram com os não-tecidos descartáveis, enquanto novos biomateriais estão a revolucionar a forma como o corpo humano se recompõe nas mais complexas patologias. Este é o estado da arte das fibras aplicadas à medicina e, como vimos, o futuro está muito próximo da realidade. No caso do Helder, o futuro é agora. 3 meses depois da operação que lhe substituiu o ligamento danificado, ele está preparado para jogar a primeira partida com um novo joelho. Para ele, o jogo está quase a começar, enquanto a nossa viagem a este extraordinário mundo das fibras fica hoje por aqui.